Hoje o nosso tema vai ser sobre o altar, né? Construindo, edificando o seu altar. Esse é o nosso tema de hoje. E eu queria começar falando sobre Davi. Queria falar sobre Davi. Quando a gente fala de Davi, a primeira coisa que a gente se lembra é daquele evento de Davi enfrentando o gigante Golias. É interessante que a gente logo imagina, né, a luta do pequeno contra o grande. E Davi, ainda jovem, se depara com uma situação que ele tem que enfrentar um cara experiente em confrontos, batalhas, pelejas, um gladiador experiente, um cara enorme, de grande estatura, um filisteu, né, que todos temiam. Não havia outro homem em Israel que tenha tido coragem de enfrentar Golias. E Davi disse: eu vou lá e vou pelejar contra esse incircunciso. E o que chama a atenção é que no momento exato em que aquele embate começa, Davi olha para o gigante Golias e diz: tu vens contra mim com escudo, com espada, com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, naquele momento, Davi não estava preocupado com o tamanho de Golias, não estava preocupado com a grandeza, com a experiência daquele filisteu. Ele não parou para pensar que todos os outros homens, inclusive o rei Saul, todo mundo se acovardou. Ele só confiou no Senhor. Ele disse: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pois bem, aí Davi se torna rei, e Davi enfrenta muitos inimigos, os amonitas, os filisteus, eram muitos grupos inimigos, e Davi partia para a batalha com seus homens. Davi era um grande guerreiro, e Deus sempre o abençoou, sempre fez com que ele vencesse as batalhas. Pega a sua Bíblia agora para a gente começar a ler a palavra do Senhor. Eu queria que você lesse em 1 Crônicas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Observa bem como é que Deus era com Davi, como Deus abençoava a vida de Davi. Davi era um vencedor. Ele ia para as batalhas sabendo que ia vencer, não pelo seu exército, pelo poderio militar que ele possuía, mas pela confiança que ele tinha no Senhor. Veja bem, 1 Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Acharam aí? Quem achou? 1 Crônicas, capítulo 18. Veja como Davi era um vencedor, tá? Diz aqui: depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou o controle deles, a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, quer dizer, derrotou os filisteus. Versículo 2: Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Até o 7 está bom, até o 6. Repita comigo: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Quem dava vitória a Davi? O Senhor é que dava vitórias a Davi. Onde ele ia com seu exército,
era vitória garantida. E quem é que dava vitória? O Senhor, que fique bem claro isso. Era o Senhor que dava vitória a Davi, não era o seu poderio militar. Pois bem, um belo dia, Satanás entra no coração de Davi. Vamos ler sobre isso em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha o que está escrito, 1 Crônicas, logo adiante, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. O que aconteceu? Satanás veio e criou uma cilada e fez Davi pecar contra Deus, fez Davi cometer um erro que traria tristeza ao coração do Senhor. Por que Deus ficou triste? Porque Deus até então vinha dando todas as vitórias para Davi. E você percebe que quando ele estava enfrentando o gigante Golias, a confiança dele não era na sua capacidade de enfrentar alguém muito superior a ele, em termos de força, em termos de técnicas, né? Experiência. Ele foi confiando no Senhor, ele foi confiando em Deus, e todas as suas lutas, ele foi confiando no Senhor, e foi o Senhor que deu vitória a ele. Agora, ele chama os seus auxiliares e manda fazer um recenseamento. O que é um recenseamento? Ele queria saber quantos soldados ele tinha. Ele queria saber qual era o seu poderio militar. Ou seja, por um momento, ele deixou de acreditar que suas conquistas eram garantidas por Deus. E passou a confiar na sua própria capacidade militar. Ele queria saber quantos homens ele tinha sob seu comando. Por isso ele mandou fazer o recenseamento. E aquilo entristeceu demais a Deus. E Deus disse: espera aí. Porque para Deus pouco importa se você tem 100 homens no seu exército, ou 1.000, 10.000, 20.000. A vitória virá do Senhor. Você lembra do que aconteceu com Gideão? Deus diminuiu o exército, enxugou o exército, e Gideão venceu aquela batalha contra os midianitas com 300 homens, os 300 valentes de Gideão. E Deus se entristeceu com aquilo, Deus ficou realmente muito chateado com aquilo, porque Deus se sentiu excluído. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado: Deus não aceita de maneira nenhuma ser excluído da nossa vida, excluído da sua vida, colocado à margem. Deus não aceita de jeito nenhum. Ele quer caminhar junto com você, Ele quer caminhar de braços dados com você. E Deus se sentiu ferido com aquilo, né? E começou então a pesar a mão sobre Israel, a amaldiçoar Israel, a amaldiçoar a cidade de Jerusalém, por causa das atitudes de Davi. E a situação se tornou um caos, um verdadeiro caos. A ira de Deus se acendeu contra Jerusalém. Era como se Davi tivesse dito: olha, Senhor, a partir de agora eu não dependo mais do Senhor, eu não dependo mais que o Senhor esteja comigo nas batalhas, porque eu tenho um exército forte, porque eu tenho X soldados, meu exército, a minha capacidade militar está consolidada, e eu vou à luta e vou vencer os meus inimigos. E aquilo aborreceu a Deus. Deus ficou tão ferido, tão aborrecido com aquilo,
que de imediato 70 mil homens morreram. Deus se voltou contra Jerusalém. E Deus então envia um anjo para destruir Jerusalém. E o anjo vem com uma espada para destruir a cidade de Jerusalém. Eu queria que você lesse aí na sua Bíblia agora, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16. Olha qual era a situação. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16. Davi olhou para cima, e o que ele viu? Ele viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra. E o que é que tinha na mão desse anjo? Uma espada erguida sobre Jerusalém. Ou seja, havia uma maldição sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Eles se desesperaram. Davi olhou para o céu e viu o anjo do Senhor com a espada na mão, para amaldiçoar a cidade de Jerusalém. Uma situação de caos. Eu queria pedir que colocasse aqui uma foto que eu separei para mostrar para vocês. Tudo isso que a gente está falando aconteceu aqui, nesse pedaço de terra. Eu fico muito assim perplexo, porque Deus é tremendo. Se você abrir um mapa e você colocar o dedo no meio do mapa, você vai colocar o dedo nesse lugar aqui, o centro do mundo. Aqui está Jerusalém. Essa área que vocês veem cercada aqui, hoje ocupada é a área das esplanadas, né? A esplanada das mesquitas, aliás. Aqui nós temos duas mesquitas, né? A mesquita de Omar e a mesquita, aquela outra mesquita lá, que a mesquita, na verdade não é bem uma mesquita, é o Domo da Rocha. Ali naquela cúpula dourada é onde ficava o Santo dos Santos. Ali ficava a arca do concerto. E é interessante como tantas coisas aconteceram e tudo aponta para aquela região ali. É a região talvez mais tensa do mundo. Ali ficava o templo de Salomão, ali foi que Salomão construiu o templo, né? Depois o segundo templo também foi construído ali. E nessa ocasião não havia nada ali. E Davi, naquele lugar, olhou para o céu e viu que Deus estava ali com a espada, o anjo do Senhor estava com a espada na mão para amaldiçoar, para destruir Jerusalém. Tudo aconteceu ali naquele lugar, onde hoje a gente olha, né, cartão postal lá de Jerusalém. E aí o que acontece? Deus fica muito aborrecido com aquela situação, e aqui nós temos um aprendizado muito importante. Deus jamais aceita ser colocado de lado. Aprenda essa lição, receba essa revelação. Deus jamais aceita ser colocado de lado. Deus quer ser o centro da sua vida. No deserto, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, Deus determinou que se construísse o tabernáculo. E como ficava o tabernáculo? No centro. As 12 tribos ficavam ao redor do tabernáculo. E o tabernáculo no meio, porque Deus quer ser o centro da sua vida. Um grande erro que nós cometemos é olhar para Deus como se Ele fosse algo paralelo, como se a gente pudesse pegar e colocar Deus assim à margem. Deus não aceita isso. Você vê o que aconteceu quando o povo de Israel voltou do cativeiro, chegou em Jerusalém. Nós estamos falando de um outro momento histórico, que não tem nada a ver com esse momento aqui. Eles voltaram do cativeiro babilônico,
E quando chegaram em Jerusalém, cada um 70 anos longe da sua terra, 70 anos longe do seu chão. Quando eles voltaram preocupados em construírem as suas casas. Eles priorizaram a construção das suas casas e deixaram de lado a casa do Senhor. Deus não gosta de ser deixado de lado. O que aconteceu? Deus fez com que o orvalho cessasse. Deus fez com que as plantas não produzissem. As plantações não davam seus frutos. Começou a dar tudo errado para eles. A Bíblia diz que era como se eles estivessem com o saquetel furado. Eles botavam em cima e vazavam embaixo. Porque Deus não aceita a ideia de ser colocado de lado, à margem. E foi exatamente o que Davi fez. Quando ele mandou fazer o recenseamento, ele disse: Senhor, eu tenho um exército poderoso, eu não preciso de ninguém, eu posso vencer essa batalha sozinho. Ele colocou Deus à margem, ele se esqueceu de Deus. Meu irmão, é um perigo enorme quando a gente começa, sem perceber, colocar Deus à margem. Quando você acha que não precisa vir ao culto, quando você acha que não precisa ser dizimista, quando você acha que não precisa servir, quando você não separa um tempo diariamente para Deus, para parar tudo que você está fazendo e ler a palavra, ter um momento de oração, quando você prioriza outras coisas na sua vida, de repente começa a dar tudo errado e você não entende e começa a se questionar: por que isso está acontecendo? Por quê? Tem promessas de Deus para a minha vida, o que está acontecendo? É porque você de repente está edificando a sua casa e se esquecendo da casa do Senhor. Se lembra de Marta e Maria? Quem escolheu a boa parte? Você entende? Deus não aceita ser colocado à margem. Entenda isso. Em qualquer situação, em qualquer momento da sua vida, se você colocar Deus à margem, você vai entristecer o coração de Deus. E Ele vai fazer o possível para que você se lembre. Porque o ser humano tem disso. Quando ele está no sufoco, quando ele está na pior, ele arruma um jeito de orar, de se consagrar. Ele arruma mais tempo para Deus. Quando está tudo bem, aí ele acha que não tem tempo, estou muito ocupado, sabe, bispo? Eu não tenho ido à igreja porque estou muito ocupado. Até descobrir que está com uma enfermidade, que tem um filho doente, que tem um problema sério, tem um problema no trabalho, sabe? Aí a gente se lembra de Deus. Mas Deus não gosta disso. Deus não quer ser algo paralelo na sua vida. Ele quer ter um lugar de honra. Ele quer que você busque em primeiro lugar o reino. As outras coisas serão acrescentadas. Quem consegue entender o que eu estou falando? Você está entendendo? E Deus se indignou com a atitude de Davi, porque Davi, ele colocou Deus como se fosse algo paralelo. Isso custou caro, isso custou a vida de 70 mil homens. E a maldição ainda ia continuar, porque o anjo estava com a espada pronta para destruir Jerusalém. E aí o que acontece? Deus dá uma ordem para Davi. Davi, vamos resolver essa questão. Como resolver essa questão? Como quebrar essa maldição? Como tirar essa angústia do coração de Deus, essa tristeza ou essa ira do coração de Deus? Como sanar esse problema? Então Davi dá uma ordem, Deus dá uma ordem para Davi. Está no versículo 18. Leia aí na sua Bíblia, versículo 18. 1 Crônicas 21, 18. O que Deus mandou Davi fazer?
Deus disse para Davi: Davi, construa um altar. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade, que era o profeta de Davi, dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Qual é a eira de Araúna? Aquele lugar da foto que eu acabei de mostrar para vocês. Exatamente ali, no Monte Moriá. Você vê que há um mistério naquele lugar. Deus mandou Davi construir um altar exatamente ali. Davi, a coisa está feia para o teu lado? Construa um altar. Edifica um altar para mim. E aí, quando Davi vai falar com Araúna, ele foi lá para comprar um pedaço de terra, para organizar tudo, para oferecer o sacrifício, para criar o altar e oferecer o altar. Ele explica por que ele está fazendo isso. Veja aí no versículo 22. Ele vai falar com Araúna, pede para Araúna liberar lá um terreno para ele, né? E ele explica por quê. Vamos ler. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor. Para que Davi queria o terreno? Para construir um altar. E para que ele queria construir um altar? Para honrar ao Senhor. E aí ele explica para quê? Para que cesse a praga sobre o povo. Então diga comigo: o altar faz cessar a praga. Diga para quem está do teu lado: o altar faz cessar a praga. Quando você constrói um altar, a praga cessa. Quando você edifica o seu altar, maldições são quebradas. Diga glória a Deus. Você consegue entender? Aí Davi obedeceu. Davi foi lá e construiu o altar. Vamos ler os versículos 26 e 27. Davi comprou um pedaço de terra lá de Araúna, construiu o altar e ofereceu ali holocaustos para Deus. Veja o que está escrito, 1 Crônicas 21, versos 26 e 27. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor ali no altar, né? E o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Quando Davi constrói o altar, quando Davi oferece ali os seus sacrifícios, quando Davi coloca Deus no lugar de honra, quando Davi volta a mostrar para Deus a sua total dependência, quando Davi se curva diante do Senhor, edifica o altar e oferece ali o sacrifício, então Deus disse para o anjo: bota essa espada na bainha, acabou a maldição. Você consegue entender? Eu espero que esta palavra esteja te mostrando a importância de você ter o seu altar para Deus. Sabe, amados, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Há poucos instantes eu falava sobre a questão da igreja. A igreja está crescendo muito, mas até que ponto a igreja está sendo igreja? Até que ponto a igreja está conseguindo colocar o Senhor no lugar de honra? Ou a igreja evangélica virou apenas uma religião? Até que ponto nós que estamos aqui, vamos trazer para a nossa realidade, até que ponto você tem edificado o seu altar para Deus? O que é o altar? O altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de honra, é honra e sacrifício. O altar é aquele lugar de comunhão, quando você chega para adorar, para sacrificar, para se entregar,
para colocar ali a sua honra para Deus. E até que ponto nós estamos entendendo a importância do altar nas nossas vidas? Você pega, por exemplo, Josué. Josué veio da peregrinação no deserto, e aí de repente, ali nas montanhas de Moabe, Moisés é reprovado, e aí vem a notícia para Josué: ó, Josué não vai entrar na terra não. Eu fico imaginando a situação de Josué. Ele deve ter pensado: nossa, agora lascou, eu que vou ter que assumir essa responsabilidade. Ele estava acostumado a ter Moisés, que mantinha a calma, a tranquilidade, que comandava o povo, que não era fácil comandar aquele povo rebelde, um povo que tinha um coração duro, dura cerviz. Aí Josué entendeu que agora a bola da vez era ele é que tinha que comandar. E aí ele chega finalmente na terra prometida, e para ter acesso à terra prometida, ele vai passar pelo Jordão, vai passar a pé enxuto, as águas se dividem para o povo passar. E o que Josué faz? Josué vê aquela maravilha, as águas se dividindo, mais uma vez, para eles passarem a pé enxuto, e Josué diz: vamos levantar um altar para Deus aqui, e nós temos que honrar Deus. Deus nos fez passar pelo deserto, agora Deus para as águas desse rio, para a gente passar a pé enxuto. Vamos honrar Deus, vamos construir um altar aqui. E Josué dá ordens então para edificar um altar no leito do rio Jordão. Toda vez que vai acontecer algo muito sério, aqueles homens que viveram antes de nós entenderam a seriedade de edificar um altar para Deus, de honrar a Deus, de colocar Deus em primeiro plano. Quando Elias estava para enfrentar aqueles profetas de Baal, o rei Acabe, Jezabel, quando ele está para fazer aquela oração que faria descer fogo do céu, Elias primeiro, antes de qualquer coisa, vai lá, o altar do Senhor está destruído, ele edifica o altar, ele conserta o altar, ele prepara o altar, reforma aquele altar, porque ali estava para acontecer uma grande manifestação da glória de Deus. Vou dizer para você, toda vez que está para acontecer alguma coisa, você pode ter certeza que Deus exige esse altar. Você tem que edificar um altar para Deus. Quando Salomão terminou de edificar o templo, o templo de Salomão, Salomão olhou, viu aquela glória, a glória do templo. Ele disse: eu vou edificar o altar, eu vou sacrificar nesse altar aí, eu vou fazer o maior sacrifício que eu já fiz na minha vida. E ele lhe ordenou que trouxessem 1000 bois. 1000 bois foram trazidos e foram colocados no altar. 1000 bois morreram, sacrificados ali para Deus. Naquelas épocas, se oferecia sacrifício de animais. 1000 bois. E Deus se sentiu tão honrado naquele dia, que a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus aparece para Salomão e diz para Salomão: Salomão, pede aí o que você quer, pode pedir. Pede o que você quer. Deus aparece para Salomão, porque Deus se sentiu honrado. Toda vez que você fizer com que Deus se sinta honrado, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Ele mesmo disse: aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. É a grande revelação de Deus. Deus está dizendo: olha, eu estou contigo, eu vou te honrar, eu vou te colocar por cabeça, eu vou derrubar os gigantes da sua vida, eu vou quebrar toda a maldição, vou fazer cessar toda a praga da sua vida, mas eu não abro mão de ser o número 1 da sua vida. Eu quero ser honrado no seu tempo, eu quero ser honrado no seu tesouro, eu quero ser honrado em todas as situações, eu quero ver a honra vinda de você em qualquer situação, em todos os momentos. Eu quero ser o número 1 da sua vida.
Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o nível de relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Meu Pai do céu, a gente é muito superficial. Fala sério. Muitas vezes a gente nem tem tempo para falar com Deus, a gente nem tem tempo para orar. Quantas pessoas ainda não entenderam? Às vezes chega na hora da oferta, chega na hora dos dízimos, e a gente age como se estivesse trazendo uma ajuda para a igreja. Isso não tem nada a ver com ajuda. Quando você se levanta da sua cadeira e vem ao altar, ou que você pega o seu celular e faz uma transferência para a conta da igreja, um Pix, você está repetindo um gesto que é milenar. Você está tirando da sua conta bancária um valor que você poderia utilizar para outra coisa. Você está honrando a Deus. Imagina, você vai ao aniversário. Aí, se você vai ao aniversário de uma pessoa que não representa muito para você, automaticamente, você pode até comprar um presente, mas certamente não vai ser um presente muito caro. Mas quando você vai dar um presente para alguém que você respeita, ama, uma pessoa que você tem maior carinho mesmo, uma pessoa que representa muito para você, você não vai comprar qualquer coisa. Você vai lá e vai comprar o melhor presente. Pouco importa se vai custar caro, se vai parcelar no cartão, você vai se sacrificar para pagar, porque aquela pessoa merece, e você quer honrá-la. Você não vai dar qualquer coisa para ela. Você está entendendo? O próprio Deus disse isso, uma questão, que as pessoas estavam oferecendo cordeiros aleijados, cordeiros magros. Ele disse: pega esses cordeiros aí, leva lá para as autoridades lá, leva lá para ver se eles vão aceitar. Deus não quer isso. Deus não quer cordeiro machucado, ferido, magro, raquítico. Ele quer o seu melhor em tudo. Ele quer o melhor na sua mente, no seu coração. Ele quer o melhor do seu tempo. Ele quer o melhor da sua atenção. Ele quer o melhor das suas ofertas. Ele quer que você coloque Deus em primeiro lugar. Sabe, uma vez eu aprendi com um homem de Deus. Ele disse que quando ele ia dar ofertas, ele abria a carteira dele, e se tivesse 10 notas lá, ele tivesse que dar uma nota de oferta, ele procurava a nota mais novinha que estava dentro da carteira dele. Embora o valor fosse o mesmo, ele pegava a nota mais novinha, porque até nisso ele sentia que ele estava honrando a Deus. Sabe, quando você recebe o teu salário e você pega a parte que cabe a Deus, o seu dízimo, o dízimo do Senhor, e prioriza. Não, peraí, eu recebi R$1.000, desses R$1.000, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que R$100 não me pertencem, pertence ao Senhor. E você pega e consagra a Deus, onde você estiver. Eu tenho participado de muitas reuniões, muitas vezes eu tenho visto pessoas de Deus que ganham dinheiro assim, na mesa de reuniões, na frente de todo mundo. Peraí, gente, um minutinho só que eu vou consagrar aqui o que é do meu Deus. E faz a transferência na hora. E faz questão de dizer que está fazendo, porque quer dar honra ao Senhor. Você consegue entender? Deus não abre mão de ser o número 1 da sua vida. Então, quando Davi deixou de dar honra a Deus, quando ele pensou, eu tenho um grande exército aqui, eu posso me virar sozinho, isso entristeceu o coração de Deus, porque antes não era assim. Você vê a diferença quando Davi enfrentou Golias? Olha, Golias, tu vens contra mim com escudo, espada, lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi confiava em Deus, e agora ele estava confiando no exército dele. Você entende? Meu querido, eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Eu creio que a gente precisa começar a pensar grande.
Você acha que Deus já te colocou onde Ele quer te colocar? Você acha que Ele já te deu tudo que Ele quer te dar? Você acha que Ele já fez tudo que Ele quer fazer na sua vida? Absolutamente, Ele quer te honrar, Ele quer te colocar por cabeça, Ele quer te abençoar em tudo na sua vida. Ele quer te dar novos caminhos, Ele quer fazer coisas que vão surpreender as pessoas vão olhar para você, meu Deus, o que está acontecendo na vida de fulano? Deus quer te honrar. Agora você tem que aprender a priorizar Deus, a edificar o seu altar, a construir um altar para Deus, a colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ele tem que ser prioridade no seu tempo, ele tem que ser prioridade nos seus sentimentos, ele tem que ser prioridade no seu pensamento. Você tem que ter tempo para Deus durante o seu dia, você tem que ter tempo. Domingo, por exemplo, é o dia do Senhor, não é? Então é aquele dia que você separa para Deus. Ah, mas fulano vem na minha casa. Não, domingo não, domingo eu tenho igreja, e Deus vai se sentir honrado, glorificado. Deus não abre mão. O que é construir um altar? É você colocar Deus em primeiro lugar, é você honrar a Deus. Eu me sinto muito honrado quando eu vou participar de um aniversário, eu acho muito legal isso. Às vezes está todo mundo lá, festa de aniversário de criança, eu amo, a criançada toda correndo para lá e para cá, e tal. Para tudo, agora nosso bispo vai orar. Para tudo, agora vai ser feita uma oração. O que é isso? Isso é honra. É reconhecer que nós dependemos de Deus. E eu vou dizer para você, o que significa construir um altar? Quando eu falo em construir um altar, eu penso prioritariamente em 3 coisas. Primeiro, a honra. A honra, Deus quer ser honrado. Deus quer ser honrado, e Ele diz, se você me honrar, eu vou te honrar. Se você me honrar, eu vou te honrar. Entenda isso como uma palavra profética que eu estou trazendo para você hoje. Se você me honrar, eu vou te honrar. E a palavra do Senhor nunca vai voltar vazia. Diga glória a Deus. Se você me honrar, eu vou te honrar. Guarda essa palavra. Honra, que eu vou te honrar. E o altar, a primeira coisa que eu penso com relação ao altar é a honra. Quando Salomão foi lá, não, vou matar 1000 bois aqui, é o jeito que ele teve de honrar a Deus. Porque ele construiu o templo, tudo para o Senhor. Então vamos fazer aqui um sacrifício, um baita sacrifício aqui para Deus. E Deus se sentiu honrado. Quando Josué atravessou o Jordão, falou, gente, o que é isso? Finalmente estamos chegando na terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Quem é que deve ser honrado nesse momento? Vamos construir um altar aqui para marcar esse momento. Elias estava lá no Monte Carmelo e ele disse, gente, o que é isso? Euzinho aqui, tão pequititinho, eu é que vou colocar ordem na casa. Deus está me usando aqui para poder revolucionar, eu vou entrar para a história aqui agora. Deixa eu ajeitar esse altar aqui, porque toda honra é para o Senhor. Aí Elias ora e desce fogo do céu, e todos os seus profetas, os profetas de Baal lá, os profetas inimigos lá, todos caem por terra, são envergonhados. Diga glória a Deus. Tem que construir um altar. Primeira coisa é a honra. Depois, sabe o que é? Aliança. É a segunda palavra que eu lembro, aliança. O que é aliança? Aliança é o seguinte, olha, eu estou com você, você está comigo. Eu luto por você, você luta por mim. Quando o Senhor Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, ele estava dizendo, olha, é assim que funciona. Você luta pelos interesses do reino. Você vai lutar pelo reino. Você vai buscar em primeiro lugar os interesses do reino. Você vai defender o reino. Você vai trabalhar pelo reino. Você vai sustentar o reino. Você vai fazer tudo para lutar pelo reino de Deus. Essa é a prioridade. Agora deixa o resto comigo, que eu vou cuidar de você. Você luta pelos meus interesses, eu luto pelos seus interesses. Isso é o quê? É uma aliança. Diga glória a Deus.
Você entende? Por que que você tem certeza da sua vitória? Porque você tem um Deus que cuida de você. Amém? E por que que Ele cuida de você? Porque tem uma aliança entre vocês. E o altar é aliança. Então nós temos a honra, que nos faz, lembrar o altar. Nós temos a aliança e, por fim, algo que nos remete, mais uma vez, à atitude de Davi, lá em Jerusalém. A dependência. Sabe, o princípio de Satanás é exatamente o oposto, é a independência. É a independência. Quando você começa a achar que não depende de Deus, misericórdia, diga comigo, misericórdia. Quando você começa a achar que não depende mais de Deus, então você chegou ao fundo do poço. Nós dependemos de Deus. Então, quando você constrói o altar, quando você se submete a Deus, quando você coloca toda a sua honra para Deus, você está dizendo: Senhor, é das tuas mãos que virá o meu socorro. Amém? Eu dependo do Senhor. Dependência total. Então, que nesta manhã a palavra do Senhor se cumpra na sua vida. Que a palavra do Senhor possa prevalecer em todas as áreas da sua vida. Você tem que entender que você está aqui não é por acaso. O Kevin não veio mancando lá com aquela muleta para a igreja hoje por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, Kevin. Deus tem um propósito na sua vida. Fala para quem está do teu lado aí. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito grande. Você ainda não... Talvez você não tenha ainda percebido, mas Deus tem um propósito na sua vida. Você nem começou a ver ainda que Deus tem preparado para você. Coisas grandiosas estão para acontecer. Glória a Deus. Levanta a mão para quem está do teu lado, abençoa a vida dessa pessoa que está aí. Levanta. Diga: Senhor, eu te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abra os teus olhos, que Deus te mostre quais são os grandes propósitos que Ele tem para a tua vida. Aprenda a edificar um altar para o Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar. Começa a priorizar o Senhor nas diferentes áreas da sua vida. Não tente andar sozinho de jeito nenhum, porque não dá certo. Sem Deus não dá certo. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Dependência total. Busca o Senhor, coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão vir por acréscimo. Diga glória a Deus. Gente, eu vou contar um mistério para vocês, O cronômetro do pastor Felipe está ali. Está faltando 34 segundos para eu terminar minha mensagem. 34 segundos para eu terminar minha mensagem. Vou esticar um pouquinho mais, eu vou fechar no zero ali, Glória a Deus, irmãos. Quem nesta manhã recebe esta palavra, diga glória a Deus. Quem vai construir o altar? Quem vai edificar o altar do Senhor? Prioriza o altar do Senhor, bota Deus em primeiro lugar, porque o Senhor é grande, grandes são as promessas dEle para a tua vida.